meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de atualidades do Fox Concursos. Eu sou a professora Carla Curso e hoje nós vamos conversar sobre um assunto meio animado, na verdade, tá? Nós vamos falar sobre tirinhas, cartoons e charges dentro das provas dos concurseiros. Aí você vai ficar pensando assim, o que a professora de atualidades está falando sobre tirinhas? É porque nessa semana, infelizmente, nós tivemos aí a morte do Quino, o criador da Mafalda. E as tirinhas da Mafalda estão constantemente presentes nas provas, tanto de vestibulares quanto de concursos, tanto na questão de texto, né, de produção de texto, quanto de português, e também às vezes ele aparece em outras provas. Mas como, Carla, você está querendo falar de atualidades, é porque existe algumas provas, muitas bancas cobram o aspecto da cultura dentro da sua lista de pontos a serem cobrados. E aí entra as atualidades. Por conta da morte do Quino, pode ser que apareça aí alguma questão sobre a Mafalda, sobre o próprio Quino, sobre como ela via o mundo, o que eles criticavam e tudo mais, tá? Então, nós hoje vamos falar sobre isso, não somente sobre a Mafalda, nós vamos falar também sobre outros cartunistas, sobre Charles, enfim, tá? Mas antes disso, antes de eu mostrar o conteúdo para você, eu quero te convidar a se inscrever no nosso YouTube do Fox Concursos, seguir toda a galera do Fox Concursos aqui no Instagram, no Facebook, ouvir as nossas aulas no Spotify, também nós estamos no Twitter, nós estamos no LinkedIn, ou seja, de novo, mais uma vez, não existe motivo para você não nos acompanhar e não estudar, porque nós damos todas as plataformas para você ter dicas, ter um pouco de humor também, acessar aí às vezes os seus professores, você quer conversar com seus professores, nós estamos, todos nós, nas redes sociais para que você possa tirar as suas dúvidas, beleza? Bom, então vamos lá. Por que as tirinhas, charges e cartoons são importantes no seu concurso? Pois é, né? A galera que já faz concurso há algum tempo, com certeza já fez alguma questão que tivesse ali alguma tirinha da Mafalda, seja na redação, seja na produção de texto, enfim, né? Na produção de texto não, seja na parte de linguagens, enfim, né? Então assim, tirinhas, charges, cartoons são gêneros textuais, mas são gêneros textuais de caráter humorístico, tá? Humorístico, que fazem o uso da linguagem verbal e da linguagem não verbal. E isso exige, muitas vezes, do aluno a capacidade de compreensão de texto, né, de interpretação de texto, mas também ele precisa do quê? De conhecimento de política, de economia, de sociedade, né, de atualidades, para que ele possa entender também o que eles estão satirizando, o que eles estão colocando o humor naquele texto, tá? Então, logo, o texto escrito e imagens, tá? Texto escrito mais a imagem compõem os sentidos desses gêneros, tá? Então, quando você se deparar ali na sua prova com essas tirinhas, saiba que você vai encontrar algo crítico num texto verbal ou não verbal, que vai criticar sim, mas de uma forma mais humorada, tá? Os textos imagéticos, como as tirinhas, como as charges, como os cartoons, são tão importantes quanto os textos escritos. Muitas vezes os alunos olham uma redação, né? Chegam lá naquilo que a gente chama de texto motivador, e tem lá a tirinha e eles muitas vezes sentem dificuldade de fazer a interpretação dessas tirinhas porque não tem o costume de trabalhar com essas tirinhas. Lê muitos textos, mas fazer aí a interpretação desses textos imagéticos acaba complicando a vida dele, tá? E a boa interpretação de todos os tipos de texto, seja verbal ou não verbal, faz parte do domínio das tipologias dos gêneros textuais que você estuda lá com os professores de português, tá? Da língua portuguesa. Vocês estudam isso. Claro que eu não darei uma aula sobre isso aqui. De novo, né? Eu quero te mostrar agora como que isso vai aparecer na sua prova de atualidades,
ou na sua prova de redação. Afinal de contas, muitas bancas estão cobrando, então, temas atuais para os seus temas de redação, está inclusive lá no edital, então você tem que acompanhar tudo que está acontecendo aí de importante, né? E o Quino e a Mafalda, como eu falei no começo da nossa aula, eles representam muita coisa dentro do mundo dos concursos, né? Dentro do mundo, seja do concurso, né, para ser cargo público ou para uma universidade pública, né? Então eles cobram, eles usam muito esse recurso. Agora, nos concursos, as tirinhas, as charges, os cartoons, né, que são textos não verbais mais recorrentes, eles não estão restritos apenas à língua portuguesa, então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas, como eu disse, eles servem como textos, né, norteadores da redação e também no caderno de atualidades, beleza? Então é por isso que nós estamos falando sobre isso hoje. E as tirinhas, elas representam personagens e contam histórias, né, curtinhas, sempre histórias curtas, né, que a princípio não se apresentam dentro de um contexto histórico, mas eles estão falando sobre coisas pontuais. No entanto, as tirinhas, elas podem fazer uma reflexão ou uma crítica social, né? E aí que entra o nosso interesse. Qual é a crítica social que se está fazendo? Como que eu vou fazer a leitura dessa tirinha? Né? Qual o ensinamento que ele quer me mostrar? Qual é o pensamento que ele quer me mostrar? Que vai me levar à resposta correta, né? A resposta correta. Então, alguns personagens de tirinhas, eles são velhos conhecidos. E por isso que você, concurseiro, você, vestibulando, enfim, você que está assistindo aqui a nossa aula, você tem que aprender e você tem que se familiarizar principalmente com aqueles mais clássicos, né, das tirinhas, dos cartoons e das charges. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns personagens que, como eu falei, são velhos, conhecidos, e são conhecidos, assim, do aluno, do estudante, porque sempre estão presentes ou nos livros didáticos, nas apostilas, nas questões. Então, ou seja, né, a gente tem que saber aqui alguns deles. E eu trouxe 3 para você. Tá? O primeiro deles aqui é a Mafalda, né? A Mafalda, que é do argentino Quino, né? Ele que morreu agora em setembro de 2020, né? O ano de 2020 é um ano que tudo acontece, né, gente? Tudo aconteceu em 2020, até eu tive um filho, né? Então, assim, gente, tudo pode acontecer em 2020. Cuidado que não acabou, você pode ser o próximo. Né? Não que eu esteja querendo, assim, né? Mas, enfim, cuidado, tá? Bom, gente, então vamos lá. O Quino, então, o criador da Mafalda, e nós vamos hoje dar mais atenção para ela, mas nós vamos falar sobre outros também, que é o caso aqui do Armandinho, de Alexandre Beck, aqui, ó. Pode parecer pouco, mas tem tijolinho em tijolinho, né? Mas de tijolinho em tijolinho, podemos construir os maiores muros. Aí ele diz aqui, muros não, nós podemos construir pontes, né? Então, veja, o que ele está querendo dizer com isso? E daqui a gente pode tirar várias interpretações dentro de um contexto, né? Isso aparecer dentro de uma redação, existe várias possibilidades de contextualizar aqui essa tirinha. Um outro que eu adoro, eu não sei se você gosta, mas faz parte da minha infância, e eu gosto demais, é o Garfield, né? O Garfield aqui do Jim Davis, né? Olha só, ele é muito sacana, gente, sério, o Garfield, ele é muito sacana, muito preguiçoso, tá parecendo eu, assim, quando eu termino de comer, assim, fica, ai meu Deus, não quero sair daqui nunca mais, esse sofá. Mas vamos lá, olha só, aqui o peixinho, eu estou ficando fora de forma. Daí o Garfield, por que você não faz natação? Olha aqui, né? Enfim, por que você não cala a boca? Ah, eu sou demais, né? O Garfield também sempre muito engraçado. Mas, existe também esses recursos que são utilizados para fazer que não são tão clássicos como esses 3 que eu acabei de mostrar, mas que também estão presentes dentro das provas, como é o caso desse aqui, olha, né? Nós temos aqui um morador de rua, né? O estômago dele tá roncando, ele diz aqui, né? Feliz ano novo para você também, companheiro. Bom, o que você pode interpretar dessa imagem, né? Essa figura que, pensa, você brasileiro, você, né, conhece bastante a nossa realidade social. E aí a gente pode dizer o quê? Olha, essa imagem, ela pode nos mostrar aqui falta de emprego, por exemplo, né? Falta de emprego. O que mais que a gente pode tirar daqui? Olha, má distribuição de renda, né? Porque ano novo,
né? Distribuição de renda. Ano novo, normalmente, né, é um período de fartura, né? Você provavelmente aí na sua casa, né? A mãe traz uma coisa, você traz outra, a avó outra, o tio outra, e aí é arroz com uva passa, aquela coisa horrorosa, né? O peruzão lá e tal, não sei o quê, carne de porco, uva, pêssego, enfim, né? É aquela fartura. E enquanto isso, nós temos aqui, claro, a representação da má distribuição de renda que é nítida no nosso país. Ou seja, tá? Muitas vezes as provas, principalmente daquela parte de cadernos também das ciências humanas, os conhecimentos gerais, também aparece esse tipo de questão. Ele vai tratar sobre temas como, então, generalistas, né? Pobreza, fome, né? Falta de moradia, que são o que a gente pode extrair, por exemplo, dessa charge aqui, né? Então, cada charge a gente consegue extrair uma série de críticas sociais, né? Não precisa de muito texto, né? Só que você precisa ter aí um conhecimento de atualidades, precisa ter um conhecimento de ciências humanas no geral, de história, geografia, sociologia, para que você consiga, então, interpretar da melhor maneira possível um texto imagético, né? Então, as charges, os cartoons, as tirinhas, as piadas, os poemas que também aparecem e tantos textos que podem ser utilizados para questionarem a sociedade e que aparecem lá na sua prova, muitos deles, a maioria deles nos concursos, trata sobre injustiças sociais ou sobre divergências sociais, tá? Injustiças sociais e divergências sociais, ou seja, opiniões distintas, modos de ver o mundo de forma distinta. E geralmente, né, então, elas servem para fazer crítica a alguma coisa. Tá? Então, por isso que ela requer sempre muita coisa do aluno. E por essa razão, né, é por essa razão que as provas de vestibular e de concursos, eles inserem frequentemente esses gêneros, né, essas questões para que os candidatos interpretem para ver se você tem capacidade crítica, né, analítica da nossa sociedade. E hoje a nossa aula está cheia de exercícios, na verdade, porque eu vou mostrar para vocês várias tirinhas que já apareceram nas provas, né? Eu, por exemplo, tenho vários livros da Mafalda em casa. Tem inclusive o livro Toda Mafalda, que é um catatal assim, né? Ela é bem grande o livro, que tem todas as tirinhas da Mafalda, é meu tesouro que eu tenho na minha biblioteca. Os alunos, inclusive, quando eu gravo minhas aulas lá, eles sempre falam: "Ah, professor, esse é o livro da Mafalda". Eu falei: "Pois é, meu amor aí, né?". Mas vamos lá, então vamos falar da Mafalda primeiramente, tá? Então, olha aqui. Olha, este é o mundo, está vendo? Ela mostrando pro ursinho dela. Sabe por que esse mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre, né? Aí a Mafalda, né, falando do nosso mundo. Então, as histórias representadas por Mafalda geralmente revelam uma preocupação com a humanidade. Então, você vai chegar na sua prova e ter uma tirinha da Mafalda, provavelmente nós teremos aí, né, alguma coisa relacionada à crítica da humanidade, o nosso comportamento, enfim, né, nossos valores. Também aqui o H, o terrível, o terrível. Então, olha só, sabe o que eu me pergunto? O quê? Por que há sempre só uma árvore nas ilhas desertas, né? E ele aqui fora da árvorezinha, né? Ele que é um viking que compartilha suas aventuras com seu amigo fiel, né? Então, aqui nós temos mais uma tirinha. Outra que é bem conhecida, pelo menos da minha época, né? Eu não sei se hoje ainda que se consome tanto gibi, enfim, mas eu na minha época se consumia bastante gibi, principalmente da Mônica, né? A turma da Mônica, olha só. Assim nós podemos conhecer melhor nossos direitos e deveres, tá? Então eles estão aqui, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí a Mônica pede, e serve pra quê? Cebolinha, claro, né, Mônica? Se ele falou que é da criança e do né? Enfim, então a Turma da Mônica é um clássico do quadrinho brasileiro, criado a partir de lembranças de infância, do autor Maurício de Souza. Tá? Bom, então, agora você já está habituado com o que nós vamos falar, né, sobre a questão mais generalista, por que é importante. Então eu trouxe essa aula de hoje dentro de uma perspectiva de um tópico mais da cultura, né? Nós vamos falar das atualidades dentro das tirinhas, nós vamos falar um pouquinho do Quino, que foi o criador, né, da Mafalda, e nós vamos também trazer um pouquinho de interpretação de texto, tá? E nós vamos falar agora, então, do cartunista Joaquim Salvador Lavado, tá? Mais conhecido como Quino, tá? Que faleceu no dia 30/9/2020,
tá? Aos 88 anos, tá? O anúncio foi feito por Daniel Divinsky, né? Que lá no Twitter, né? Falando, olha, ele morreu. Inicialmente a causa da morte não foi divulgada, talvez quando essa aula, se você estiver assistindo essa aula, já tenha sido divulgada, mas a princípio não divulgaram, mas a imprensa argentina relata, né, que ele tenha sofrido um acidente vascular cerebral, um AVC, tá? Quino nasceu em Mendoza, tá? Na Argentina, se tornou aí o cartunista da língua espanhola mais conhecido, inclusive o mais traduzido do mundo, tá? Da língua espanhola, a Mafalda é a mais utilizada no mundo. Só para você ter uma ideia, as charges dele, né, as tirinhas do Quino, elas foram traduzidas em mais de 30 línguas, tá? Em mais de 30 línguas, e justamente porque a Mafalda é realmente um personagem inesquecível, muito carismático, né? Se você ainda não conhece, nunca leu nada, eu sugiro fortemente que você termine essa aula, que você assista essa aula inteirinha, porque eu vou te apresentar aí alguns posicionamentos da Mafalda, tá? Também, se você não sabe, enfim, a Mafalda ela é uma garotinha de 6 anos e ela é conhecida sempre por questionar os adultos. Ela questiona os adultos, ela reflete sobre os problemas sociais, ela defende a democracia, tá? A Mafalda é uma grande defensora da democracia, ela odeia sopa, né? É uma característica também dela, né? Assim, ela odeia sopa. Então, são as características dela. Vamos lá, de novo, ó. Questiona problemas sociais, defende a democracia e odeia sopa. Claro que ela tem outras coisas, problemas sociais, por exemplo, ela é uma feminista, né? A Mafalda é uma feminista, mas daqui a pouco você já vai ver, tá? E quando a gente vê, né, a Mafalda, quando a gente lê ali o que o Quino fez, parece muito atual, parece, isso foi feito em 2020, mas na verdade não, tá? Todas as tirinhas da personagem, elas foram publicadas em 1900... A primeira tirinha, na verdade, da personagem foi publicada em 1964. Olha só, muito antiga já, né? Mas o Quino, ele continuou escrevendo as historinhas da Mafalda até 1973, quando decidiu que não desenharia mais a Mafalda, né? Falou, olha, acabou, não quero mais, quero me dedicar a outras coisas, né? Tipo, banda, assim, quando você para, não quero me dedicar, então ele não quis mais. Então ele escreveu, né, de 1964 a 1973, desenhou ali e depois parou. Para os estudantes de ensino médio, eu sei que tem muitos alunos aqui que são alunos de ensino médio, o autor ele tem uma importância muito grande, afinal de contas, certamente vai aparecer, por exemplo, na sua prova do Enem, né? O Enem sempre traz charges, tirinhas, cartoons, enfim, e a Mafalda é constante na prova do Enem, de outros vestibulares, e como eu disse, também dos concursos, tá? E as tirinhas, então, da Mafalda, elas costumam estampar os cadernos de provas ali, então é impossível, se você terminou, por exemplo, se você já terminou o seu ensino médio, impossível você não ter visto nenhuma tirinha da Mafalda. Certamente você já viu. E mesmo, por exemplo, o Quino, mesmo ele ter ficado, né, sem escrever novas histórias desde 1973, parece, né, ou seja, muitas décadas já, né, quase 5 décadas, a Mafalda, ela continuou aparecendo sempre nas questões dos jornais também, se utiliza muito, e a durabilidade dessas tirinhas, gente, 50 anos, né, de crítica, a durabilidade dessas tirinhas revela que as críticas e as reflexões realizadas por Quino por meio da Mafalda são atemporais, né, é a questão atemporal. Aqui você pode ver uma imagem do quadrinista, né, do Joaquim Lavado, né, que faleceu, então, infelizmente, essa semana. E ele é considerado, portanto, um dos maiores nomes. Não se esqueça disso aqui, tá? Então, aqui nós temos, inclusive, o Daniel Divinsky, que publicou, né, que ele tinha falecido no dia 30 de setembro. Vou falar um pouquinho aqui para você sobre o início da carreira, tá, do Quino. Ele nasceu em 1932, né, na cidade de Mendoza, como eu disse, tá, no noroeste da Argentina, a cerca de mais ou menos 1000 quilômetros da capital Buenos Aires. Ele é filho de imigrantes espanhóis e esse apelido, Quino, ele surgiu na infância. O Quino, ele desde criança já desenhava, ele era apaixonado por quadrinhos já desde criança, e aí ele acabou levando isso como profissão, né? Ele começou a estudar desenho formalmente aos 13 anos de idade,
né? E em 1945 ele entrou na Escola de Belas Artes em Mendoza, né? Pouco depois, inclusive, da morte da sua mãe. Ele perdeu sua mãe muito cedo. E em 1948 ele perdeu o seu pai, acabou abandonando os estudos um ano. E aí, na sequência, ele continuou a sua vida de artistas. E ele vendeu o seu primeiro desenho em 1949, que foi usado no anúncio de uma loja de tecidos em Mendoza, né? Então aí ele fazendo as suas vendas. E na sequência, em 1950, como normalmente acontece nos países subdesenvolvidos, você precisa ir para a capital, né? E ele foi até Mendoza, ele saiu de Mendoza, foi até Buenos Aires, e, né, mudou-se em Buenos Aires, e em 1954 ele passou a publicar os cartoons regularmente, né, nas 3 principais revistas humorísticas da Argentina, que é o Rico Tipo, a Tia Vicentera e o Dr. Merengue, né? E nesse contexto ele ficou conhecido e surgiu então a criação da Mafalda, tá? Foi com uma tirinha da Mafalda que o Quino obteve sucesso, reconhecimento internacional, e a personagem surgiu originalmente como parte de uma campanha publicitária para Mansfield, tá? Fabricante argentina de eletrodomésticos. E a campanha, infelizmente, nunca foi vinculada, né? Ele ficou conhecido, mas a campanha nunca foi veiculada. Mas o Quino decidiu reaproveitar, né, os desenhos que ele fez, a personagem, e colocou, então, numa série de tirinhas. Então, ele não foi utilizado ali na campanha, mas foi muito melhor utilizado quando ele resolveu fazer essas tirinhas. E com a história, ele queria mostrar que as crianças poderiam questionar, que as crianças poderiam refletir acerca dos problemas do mundo. E as centenas de tirinhas, né, da personagem foram publicadas em jornais e revistas, tá? Dentro daquele tempo que eu falei, né, de 1964 até 1973. E o Quino o Quino interrompeu essa produção alegando, olha, eu tô sem novas ideias, eu acho melhor parar para não estragar aí o meu trabalho. Mas sabe qual é o interessante? E isso se liga porque pode aparecer na prova, tá? Aqui, ó, uma tirinha dela, ó. Cuidado, irresponsáveis trabalhando, né? Bem típico do Quino. Como eu falei, a Mafalda, ela questiona problemas da humanidade, o comportamento da humanidade. Mas essa característica, claro que ia combinar muito com quem, gente? Com qual instituição internacional que fica cuidando da humanidade? Pelo menos na teoria, né? Que fica cuidando da humanidade. É a ONU, né? É a ONU. E aí nós temos, né, 3 anos depois, né? Nós tivemos aí, de 1979, a tirinha da Mafalda tornou-se aí uma representação, na verdade, da Unicef, tá? Que é o órgão da ONU, que defende os direitos da criança, dos adolescentes. Então, a Mafalda, a partir desse ano, ela se tornou uma das suas representantes da Unicef. Então, olha, o direito de igualdade, sem distinção de raça, religião e nacionalidade, direito de proteção especial, que pode crescer física, mentalmente, socialmente, né? Direito de ter um nome, uma nacionalidade, ou seja, a Declaração dos Direitos da Infância. E a Mafalda, então, foi a representante. Então é importante que você lembre disso, tá? Que você lembre, porque isso pode aparecer na sua prova. E aí, né, nós também temos aqui o Quino, ele não parou de trabalhar, óbvio, né? Depois que ele parou de desenhar a Mafalda, ou seja, ele não ficou preso, né? Tipo, 1973 nunca mais produziu. Ele fez, né, nas décadas seguintes, ele lançou mais 20 obras, outras obras com temáticas variadas, e a última chama-se simplesmente Quino, que foi lançado em 2016. Se você tiver um tempinho, se você tiver curiosidade aí, né, vai lá e dá uma olhadinha nessa obra do Quino. Mas agora eu quero fazer com você uma reflexão da Mafalda e os temas atuais, né? Porque, como eu falei, o maior talento do Quino foi o quê? É o fato de que, apesar das tirinhas dele terem sido encerradas há década, né? Elas continuam circulando nos livros, elas continuam aparecendo nas provas, na internet, enfim, né? E ele era muito bom, né? Efetivamente ele era muito bom, ele fazia você rir, né? Com o que a Mafalda fazia, ao mesmo tempo chorar, se você for pensar, né? Nas coisas que a Mafalda critica. Ele ensinou as crianças e os adolescentes a questionar,
a pensar um contexto sociopolítico, né? Numa idade em que muitas vezes a gente fala com 6 anos, uma criança com 6 anos não consegue fazer questionamentos complexos como a Mafalda, né? Mas ele coloca isso como uma possibilidade nas suas tirinhas. E por conta disso, eu trouxe algumas tirinhas que apareceram já em provas, tá? Para que você possa acompanhar, você possa entender a essência da Mafalda, e se você chegar na sua prova e ver uma tirinha, você vai dar aquele sorrisinho de canto de boca e vai falar, eu aprendi isso com a Prof. Carla, tá? Então, olha só, nós temos aqui a Mafalda e o seu pai, tá? Nós temos a Mafalda e o seu pai. O pai chega lá, né? Ela tá lá brincando, ele vai na biblioteca, pega o dicionário, olha o dicionário, e aí ela fala, desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso, né? Então, assim, o efeito de humor foi um recurso utilizado aqui pelo Quino para mostrar que o pai da Mafalda queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida e não ler um livro como a sua filha pensava, né? Afinal de contas, lembre-se que a Mafalda é uma menininha de 6 anos de idade, né? Bom, nós temos aqui uma outra, olha aqui, ó. Tem razão, Mafalda? Não posso ser uma mulher como nossas mães, como nossas mães, que se conformavam em aprender corte e costura. Nossa geração é diferente, é a geração da tecnologia, a era espacial, da eletrônica, etc. Portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura, nunca. A ciência me chama. Aí ela fala, quando eu crescer vou comprar uma máquina de tricô, a cibernética me atrai, adoro a cibernética, né? Então aqui a Mafalda, né, criada em 1962, enfim, suas opiniões críticas, ácidas e irônicas é a sua principal característica. Então aqui nós temos uma personagem chamada Susanita, tá? Susanita, que apresenta um discurso de acordo com as teorias feministas, né? Olha, nossa geração é diferente das mulheres de antigamente, né? Que prega aí a libertação das práticas tradicionalmente atribuídas à mulher. Contudo, nesse último quadrinho aqui, né, a personagem defende o uso de uma tecnologia que apenas reforça os padrões tradicionais, ou seja, ela não faz o tricô na mão, ela vai comprar uma máquina de tricô, ou seja, né, então aqui daí a cara da Mafalda, que é muito engraçado, né, essa cara da Mafalda, tipo, né, só observo, né, só observo. Bom, vamos para outra tirinha que já apareceu aí na prova. Para onde vocês acham que vão a humanidade? Aí aqui, para frente, é claro. Daí é para frente, é para lá, né? A frente é para lá, não. Lá não é a frente, né? Tua frente não é a minha frente, mas a minha frente não. Daí a Mafalda sai do meio, né, disso. Começo a entender porque é tão difícil a humanidade ir para a frente, né? Então a conversa entre Mafalda e os seus amigos, o que eles revelam, né? Eles revelam a real dificuldade de entendimento entre posições que parecem divergir. Então hoje é um tema muito atual, né? O que é certo, o que é ir para a frente? Para alguns é uma forma, para outros é outra. Então isso acaba fazendo com que a gente fique sempre estagnado, pelo menos aqui na visão da Mafalda. Aqui uma outra imagem, olha, é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua, né? Esse deve ser o tal de indicador de desemprego que tanto se fala, né? Então a Mafalda, apesar de ser uma criança, já apresenta certo entendimento sobre as principais questões que afligem a sociedade, né? Então, por exemplo, o ano de 2020 foi um ano de muito desemprego. Nós tivemos aí, né, por conta da pandemia, enfim, muitas empresas fecharam, muita gente ficou desempregada. E aí nós temos aqui uma tirinha, né, da década de 70, mas que pode ser aplicada em 2020 sem nenhum problema, né? Um indicador de desemprego com o dedo, né, aí. Bom, essa tirinha que você já conheceu, já te mostrei, né? Cuidado e responsáveis trabalhando. Então, na tirinha, a Mafalda escreve na placa, né, do globo terrestre aqui, né, com os dizeres cuidado e responsáveis trabalhando. Então, essa crítica remete aos prejuízos mundiais causados pela população humana. E aqui a gente pode fazer várias interpretações. A gente pode falar de meio ambiente, a gente pode falar de relacionamento, a gente pode falar de guerras, a gente pode falar de governos. Ou seja, né, ela é bastante ampla, essa tirinha, e dentro, por exemplo, uma proposta de redação, ela é, junto com outros textos motivadores, ela fica bastante interessante de ser utilizada. Vamos outra aqui, olha só. Vamos ver, Monolito, uma palavra que comece com P, tá? Ela tá falando com um amigo aqui da Mafalda.
Daí a Mafalda já pensa antes, né? Vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Aí o Manolito, política dela. Ele falou mesmo, né? Então esse cartoon protagonizado pela Mafalda e pelo Manolito, um dos melhores amigos, inclusive, da personagem, né? Critica a política. E a gente precisa lembrar que o Quino, ele era contra o governo repressivo da Argentina, ele foi exilado em Milão, na Itália, né, após recusar um convite do ministro José Lopes Rega para fazer um personagem à imagem de uma campanha da imprensa. Então, o Rega ele foi um dos principais responsáveis pela ascensão da ditadura do país. Então, é possível também que apareça na sua prova, né, no caderno de atualidades, que faça aí uma referência à vida do Quino e à questão política. Às vezes não fala exatamente da Mafalda, mas fala sobre a vida do Quino, né? Olha aqui outra, bem interessante. Gostou, Suzanita? Minha mãe que me deu. Ah, um negrinho. Por quê? Não vai me dizer que você tem preconceito racial dela. Eu? Claro que não. Afinal, nós somos todos iguais. Como é que eu vou ter preconceito racial? Daí a Mafalda fala, onde você vai? Lavar o dedo. Né, porque ela encostou aqui, né? Então o Quino, né, colocou aqui, encostou no bonequinho dela. Então o Quino faz reflexões sobre o preconceito racial por meio da personagem, né? Aqui o quadrinho a Suzanita, a loirinha aqui, branquinha, né? Suzanita lava a mão logo após tocar no novo boneco da Mafalda, que é negro, né? Também aí super atual, afinal de contas, também o ano de 2020 nós discutimos muito a questão racial por conta das vidas negras importam, né? Enfim, então nós tivemos aí várias discussões raciais também no ano de 2020 e essa tirinha da Mafalda pode ser facilmente utilizada no seu concurso. Outra, use, compre, beba, coma, prove, ei, o que eles pensam que nós somos? Daí, né, a Mafalda diante da televisão, aí ela para e pensa, né, e o que nós somos? Ela liga a televisão de novo, os malditos sabem que nós ainda não sabemos, né? Então nessa tirinha a Mafalda critica o consumismo incentivado pelas propagandas da televisão e junto com isso vem aí uma análise sobre a existência humana, né? Olha, a gente não sabe nós não sabemos quem nós somos afinal de contas, né? Mais uma tirinha aqui. Só uma outra coisa. Nessa tirinha da televisão, também pode trabalhar o quê? Com a questão do consumo, né? Esse consumo que também foi questionado em 2020, porque por conta da pandemia as cidades ficaram com o céu mais limpo, né? Enfim, as pessoas deixaram, pelo menos nos primeiros meses, deixaram de consumir e isso foi questionado com relação às vantagens, né? Não sei se dá para usar essa palavra, mas aí as vantagens, os benefícios ambientais das pessoas pararem um pouco, olha, parem de circular tanto, parem de consumir tanto, que foi, infelizmente, induzido por uma coisa ruim, né? Mas a ação em si leva uma reflexão interessante. Aqui, ó. Bom dia! Bom dia, menina! O chefe da família está? Daí a Mafalda. Nessa família não há chefes. Nós somos uma cooperativa. E fecha a porta na cara do vendedor. Aí o vendedor, afinal, naquele curso de vendas não ensinavam todas as respostas. Então, as relações familiares, o machismo também estão presentes na história da Mafalda. Então, quando ela afirma que a família é uma cooperativa, que não existe um chefe de família, a personagem, ela está indicando o quê? A importância de cada membro familiar é igual. Né? Não existe um chefe, nós somos uma cooperativa. Aqui uma outra também bem atual, né? A Mafalda com uma florzinha aqui, né? E o mapa mundi ela coloca do lado e já se esconde. Ela vai lá, né, amarrar o seu sapatinho. Quando ela volta, né, a florzinha está morta, né? Então, claro que de forma bastante sutil, o Quino também criticou a destruição do meio ambiente nessa tirinha, em que apenas colocar o vasinho, né, próximo ao globo terrestre, a plantinha morre. Veja, o contexto dessa tirinha é da década de 70. Lembrando que a década de 70 foi em 72, na verdade, foi o primeiro momento em que se falou mundialmente sobre questões ambientais. Antes as coisas eram mais acadêmicas, mais pontuais. Então, antes mesmo de se tornar toda essa discussão que nós temos hoje sobre o meio ambiente, o Quino já colocava a Mafalda para questionar essas questões. Bom, eu espero que você tenha gostado, tá? De novo, né? A nossa aula hoje é uma aula que fala sobre cultura, sobre provas que cobram cultura. A maioria das provas de concursos cobram cultura e é nesse tópico relevante aqui que pode aparecer a Mafalda como questão ou como tema de redação. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de dar um like na nossa aula,
compartilhar com seus amigos, com seus filhos, se você tem filho em idade escolar, mostra para ele, né, para ele já ficar ainda melhor, né? Melhorar aí os seus conhecimentos para ficar também melhor na escola. E não se esqueça também de comentar aqui embaixo se você já leu uma tirinha da Mafalda ou de outros. Qual que você gosta mais? Gosta mais do Garfield? Gosta mais de qual, né? Compartilhe aí que é sempre bom saber como que estão aí os gostos dos nossos alunos. Um grande beijo e até a próxima segunda-feira.